Olá, meu nome é Kate Batista, eu sou aluna de doutorado do Laboratório de Bioquímica e Fisiologia de Insetos na Fiocruz. E como tema do nosso seminário semanal, eu vou falar sobre como uma pandemia virtual pode ser útil no estudo de futuras pandemias que podem acontecer. Então, como que uma pandemia virtual chamou a atenção de cientistas e como ela pode ser aplicada. Então, eu trouxe dois artigos, né? Os dois foram publicados mais ou menos na mesma época, mas eu acho que o segundo ele tá explorando um pouco mais, obviamente, publicado um pouquinho depois. E eu vou tentar deixar os links deles na descrição do vídeo. É bastante difícil prever o comportamento humano em situações de pandemia. E para plotar, esse é um gráfico que a gente conhece, bastante popular. Talvez a maioria de nós conheça só a parte de cima dele, que é a incidência de casos. Então, na curva vermelha são ocorrências sem políticas de contenção, e na curva azul com políticas de contenção. A parte de baixo do gráfico seria o negativo do produto interno bruto, a profundidade da recessão econômica. Então, é bastante importante estudar as diferentes variáveis que acontecem, que podem acometer uma epidemia, uma transmissão de um patógeno e como isso pode afetar no mundo, no mundo econômico, em questões de saúde pública, etc. E para plotar esses gráficos não é uma tarefa simples e requer conhecer diferentes fatores. A epidemiologia é a ciência que estuda os diferentes fatores que intervêm na difusão e propagação de doenças, sua frequência, seu modo de distribuição, sua evolução e a colocação dos meios necessários para sua prevenção. Ela pode ser descritiva, tentando responder o que e quando, ou analítica, que busca saber como e por quê. E para isso, modelos matemáticos são usados para responder essas perguntas. E em modelos matemáticos são incluídos diferentes variáveis, né? Duas variáveis que são bastante populares no caso do Covid são taxa de incidência e taxa de mortalidade. No caso do Covid-19, as taxas de incidência são bastante altas, ainda porque tem muitos casos assintomáticos, então o paciente assintomático ele pode transmitir para outros, ele pode sair pela rua sem máscara. E a taxa de mortalidade é baixa, acomete grupo de risco, uma porcentagem mais baixa que, por exemplo, ebola, que tem uma taxa de mortalidade bastante alta e os pacientes são sintomáticos e transmitem com certa facilidade, mas como eles ficam doentes, eles acabam não transmitindo para muitas pessoas, não saem pela rua, enfim. E também tem os fatores comportamentais, como ebola mata mais, as pessoas têm mais medo de chegar perto do paciente infectado com ebola do que um paciente que pode ou não estar infectado com Covid. As pessoas têm mais medo da morte. Bom, são fatores relacionados ao comportamento humano que devem ser incluídos nos modelos matemáticos e simulações. Então, a simulação de epidemias em plataformas virtuais torna uma excelente alternativa para o estudo do comportamento humano frente a epidemias. Né? O que é, para a gente começar a falar sobre os trabalhos, a gente precisa ter em mente alguns conceitos. O que é um MMORPG? É um Massively Multiplayer Online Role Playing Game. Não expliquei nada, né? Ou jogo de representação de papéis online, multijogador em massa. Bom, é importante entender como é um RPG primeiro. Né? Trata-se de um jogo de representação de papéis. Inicialmente, ele foi muito famoso na década de 80. Quem assistiu Stranger Things viu os meninos jogarem. Cada pessoa pode interpretar um personagem e aquele personagem tem ações livres no jogo. Tem algumas poucas regras, mas as pessoas podem criar o ambiente, criar histórias e tal. No caso do jogo online, o universo todo é como se fosse um universo paralelo e as pessoas vivem naquele universo e seguem as leis e
ali tem todo um sistema econômico, um sistema de transporte, todo pré-definido, diferente do mundo real, mas de certa forma similar. Então, como no Avatar, por exemplo, né? A pessoa fica conectada enquanto o outro corpo está vivendo num mundo paralelo. Passou uma moto, vocês vão escutar. Bom, enfim, quem assistiu na temporada 4 o primeiro episódio do Black Mirror viu o quanto isso pode ser um pouco problemático, as pessoas acabam não socializando e tal, e entendem mais ou menos como funciona um MMORPG. No caso, World of Warcraft, que é o MMORPG mais popular do mundo, que foi onde aconteceu a nossa pandemia. Hoje conta com 5 milhões de jogadores, mas na época foram quase 4 milhões de jogadores afetados. Tudo aconteceu numa quest. Uma quest é um desafio que foi criado para jogadores de maior nível. Na época era 60, eram, se eu não me engano, 20 jogadores. E eles tinham que enfrentar um fera, que era esse Hakar aqui. É como se fosse um dragão alado. E ele atacava os jogadores e fazia. E eles ficavam perdendo sangue, perdendo vida de tempo em tempo, e aquilo ali era transmissível entre um e outro. Eis que aquela doença que ele transmitia poderia ser curada. Os programadores imaginaram que não podia sair daquele calabouço. Perdão. Mas o que eles não preveram foi que essa doença de ir perdendo vida constantemente fosse transmitida para os mascotes desses jogadores. E eles eram assintomáticos, eles seriam vetores ou reservatórios. E ao sair daquele calabouço, esses pets estavam levando o vírus. E o nome desse vírus, o patógeno, é sangue corrompido, o nome da doença causada. Temos aqui um esquema do calabouço, aqui é o calabouço, dentro de Zul'Garub, onde a quest aconteceu. A fonte da infecção foi o Hakar, que transmitia para os personagens envolvidos e para as montarias e mascotes. Os autores traçam alguns paralelos entre esses personagens, né? No caso, os personagens envolvidos de level mais alto, pessoas com imunidade suficiente para lidar com patógenos. Os pets seriam reservatórios ou vetores, porque eles não demonstravam a doença, eles não apresentavam doença, mas eles estavam infectados com esse patógeno. Isso os programadores não sabiam, não estavam preparados para isso. Né? Quando acabou a quest, esses personagens se curavam e saíam do Zul'Garub, desse calabouço, e eles interagiam com non-playing characters, que seriam personagens não jogados por jogadores, e interagiam com personagens não envolvidos na história. E como eles tinham readquirido a infecção dos pets, eles transmitiam também, e os pets estavam transmitindo. Aqui fora eu não estou vendo uma seta que signifique transmissão intencional. A gente está vendo só transmissão intencional aqui dentro do calabouço e aqui transmissão acidental, não intencional. Mas aconteceu de personagem transmitir porque quis. Tá? Então, assim, outro paralelo também que os autores citam são esses personagens não jogáveis, né? Eles são recepcionistas de banco, recepcionistas de correio, são personagens que não, como têm vida infinita, como não são jogados por jogadores, eles fazem parte do programa. Eles também não estavam demonstrando a doença, eles estavam infectados, acabavam sendo infectados, mas não demonstravam doença. Então eles transmitiam para outros personagens também que acabavam adquirindo doença,
interagindo com eles. Bom, esse é o mapa do World of Warcraft. As pessoas migram, né, de um lugar para outro por teletransporte ou por montarias aladas. Então, que temos aí aviões e viagens e tal, o que facilita a transformação de uma epidemia para uma pandemia e, de repente, o mundo inteiro, né, do World of Warcraft estava. E aqui temos imagens de ossadas, pessoas mortas por várias cidades. E isso durou cerca de um mês. Então, né, como durou cerca de um mês, os programadores não sabiam o que estava acontecendo, como resolver o problema. As pessoas elas tinham que agir, tomar atitude para que o mundo não acabasse naquilo. Então, os jogadores se organizaram para fazer quarentenas. Então, algumas cidades eram. Eu não posso voltar para ver o mapa. Algumas cidades eram consideradas seguras, então alguns jogadores de nível mais baixo cuidavam do trânsito para que personagens infectados não entrassem com suas montarias infectadas. Os personagens mais fortes acabavam não morrendo e quando morriam se curavam, mas a montaria não, os mascotes não. Os curandeiros de nível mais alto eles estavam dispostos a curar personagens gratuitamente, não? E alguns personagens tratavam de espalhar o patógeno intencionalmente e saquear bancos. E a solução definitiva foi resetar, ou seja, voltar no tempo. O que a gente não pode fazer no caso da pandemia de Covid, voltar lá em dezembro, sabe-se lá quando aconteceu, e fechar o mercado, ou suspender os animais que foram vendidos ali, sabe? Também não se sabe como foi transmitido ao certo. Né? Os autores discutem, né, citam algumas outras epidemias que aconteceram no passado. Eu procurei um pouco mais sobre essa que aconteceu no The Sims, que era um vírus que era transmitido do porquinho da Índia doente para os personagens, e como aconteceu há 20 anos atrás, foi no ano 2000, não tem muita informação e também não chamou a atenção de epidemiologistas, porque não é um jogo online, não é um RPG online como o World of Warcraft, não é tão popular quanto o World of Warcraft. É até popular, mas né. Esse fato abre perspectivas para possíveis testes, né, estudos com modelos de patógenos conhecidos, taxas de incidência e mortalidade conhecidas em um ambiente virtual, para que se saiba como lidar com futuras epidemias e com a economia também, né? Porque nesses jogos existe todo um sistema complexo econômico por trás, as pessoas se organizam, existem pessoas ricas e pobres e tal. A inserção de patógenos em jogos de MMORPG também podem auxiliar na conscientização e educação sanitária, sobre conscientização, perdão. E servem também para estudo de comportamento de pessoas. Eu tenho certeza que esses 4 milhões de pessoas envolvidas nessa epidemia do World of Warcraft, elas sabem como lidar, elas estão pelo menos já espertas para lidar nessa situação de Covid. Sensibilizadas, digamos assim. Algumas perguntas surgem, como por exemplo, qual a proximidade da realidade com a simulação em um jogo de RPG online e o que significa a morte no outro mundo. No nosso mundo, a morte é uma coisa definitiva, existe todo um apego sentimental. No outro mundo também existe um apego sentimental e a morte não é definitiva. Existe toda uma perda, tanto de nível quanto monetária, o que houver no seu corpo sendo carregado. Mas existe uma perda grande, mas não é uma perda, né, que não se compara com o mundo real. Então, existe essa diferença. Então, eles discutem que é necessário criar, de repente, um outro RPG online na qual a morte é definitiva e as pessoas possam jogar e
o fator medo vai ser diferente, vai ter um nível diferente. Os revisores do artigo sugeriram que os autores incluíssem esse paralelo de comparação entre a transmissão intencional do patógeno por jogadores e a transmissão intencional de HIV que aconteceu para companheiros. Era uma transmissão passional, enfim. Eu já comentei que estudos em ambiente virtual devem ser analisados com cuidado, porque a morte tem impactos diferentes em ambos os universos. E os autores do artigo do The Lancet levantam uma questão muito interessante, que foi a importância desse estudo para a previsão de bioterrorismo, porque eles entrevistaram um militar da inteligência e ele destacou que as pessoas no ambiente virtual elas estão distantes do que se tem de moralmente correto, elas se sentem mais livres para fazer algo moralmente errado, e como elas perdem o valor da morte, elas acabam fazendo coisas perigosas, acabam agindo com bioterrorismo, que foi o caso da transmissão intencional nos bancos, onde as pessoas portavam dinheiro e tal, para que eles pudessem saquear. Então, ele destacou que é excelente para se estudar na inteligência. Já que estamos falando sobre previsões, né, previsões comportamentais, eu queria indicar um livro muito interessante, que é A História e Suas Epidemias, do Stefano Vigiari. Ele deu palestra no Centro de Estudos da Fiocruz. E esse livro destaca várias epidemias que aconteceram no mundo, desde antes de Cristo até hoje em dia. E é interessante observar como as pessoas se comportam em epidemias e pandemias. E o comportamento é muito parecido. Mesmo muito antigamente, hoje as pessoas se comportam quase que da mesma maneira. Você tem as pessoas que acreditam na pandemia, pessoas que não acreditam, enfim, pessoas que entram em negação. E um filme que eu gostaria de indicar é o Contágio. É bastante interessante porque ele destaca coisas que... Esse filme é de 2011, mas muitas coisas que são mostradas nele estão acontecendo agora, como a perseguição de cientistas. Um dos nossos políticos, por exemplo, pegou foto no Facebook dos cientistas que estavam pesquisando cloroquina no Amazonas e jogou numa rede social, dizendo que fotos do Facebook com apoio ao Haddad, e dizendo que a culpa era uma coisa muito planejada e tal. Então esse primeiro personagem aí desses três da parte superior, ele é o cientista e ele acaba sofrendo uma perseguição. O primeiro personagem da fila de baixo, ele é responsável por espalhar fake news. Então ele acaba ganhando dinheiro espalhando fake news e incentivando a utilização de um medicamento e que não é cloroquina, em 2011, é a Forsythia, se eu não me engano, e eu não vou dar mais spoilers, ficam aí essas duas indicações. Um boletim da Organização Mundial para a Saúde de 2007, lições para lidar com futuras epidemias, ele destaca que a transparência é a melhor política de prevenção, a ciência do século XIX ainda tem um papel importante, a pecuária afeta seriamente a saúde humana. Eles destacam também que nenhum homem é uma ilha e que nenhum país pode lutar contra uma ameaça de saúde global sozinho. Muito obrigada. Dúvidas podem mandar por e-mail e eu espero que tenha sido legal.